O que você faz quando o seu aluno começa a chorar durante o culto infantil? Você leva imediatamente para a mãe? Você segura ele chorando na sala de aula? Você dispõe de alguém para poder ajudá-la? Ou você sempre chora junto com ele? Eu sou a Claudinha, minha amiga Sandra Neves, somos da Academia do Saber Infantil e voltaremos logo após a vinheta com estas e outras perguntas que nos deixam numa tremenda saia justa. O choro é algo que realmente incomoda muito a aula. Ninguém pode negar isto. Ficamos incomodados tanto com o que está causando nas outras crianças, ficamos incomodados com o bem-estar da criança que está chorando. E não adianta dizer que não, mas ficamos também incomodados com o que os pais estarão pensando sobre nós, quando encontrar os seus filhos com os olhos vermelhos, Com tá? certeza. O que foi que fez com o meu filho? É uma tremenda insegurança. Enquanto professor, né? O que estão pensando? O que as pessoas lá na igreja estão pensando? De repente, o que o auxiliar está pensando? Será que eu não dou conta do que está acontecendo? Eu não tenho experiência? Pode ser. Você pode até pensar que se descabelar vai ser a melhor saída. Ou então, vou deixar ele chorar até passar. Mas, como Sandra costuma dizer, uma semana é muito tempo para que a criança se acostume. Então, ela fica uma semana sem ir à igreja e este é um período muito longo. Quer dizer, ela vai voltar na semana seguinte chorando novamente, porque ela não conseguiu estabelecer um vínculo de apego com o professor ou com os professores da escola bíblica ou os líderes do Ministério Infantil, do Clube Infantil da Noite. E diante disso, que posições nós podemos tomar? Quais seriam as atitudes que nós poderíamos tomar para minimizar o sofrimento da criança, para diminuir o tempo em que essa criança vai estar se adaptando, o período de adaptação dela precisa diminuir, porque isso traz uma grande dor a ela e à mãe. A igreja é para ser um lugar confortável, não é mesmo? Um lugar em que você sinta paz. Sem contar que, eu não sei vocês, mas eu tinha um aluninho que toda vez que uma criança chegava chorando, ele já dizia assim, ai, lá vem aquela chorona. E não adiantava conversar com ele. Isso era muito espontâneo nele, porque aquela criança já tinha despertado nele aquela sensação de estranheza. Gente, essa criança nunca costuma estar sempre chorando e ele era uma criança muito bem disposta, não tinha tempo ruim. Ele poderia ficar um mês sem ir à igreja, que quando ele chegava à igreja, ele estava muito bem adaptado àquele espaço. Mas então, o que fazer? Sim, e tem o caso também da criança que está sempre bem, mas num determinado dia ela começa a chorar, não quer entrar. Então, assim, o que fazer? O que será que de repente aconteceu para que essa criança tenha esse problema justo agora? Eu gostaria muito de dizer a vocês que eles têm um botãozinho lá em que você vai harmonizar. Como que os músicos chamam isso quando eles mexem lá os botõezinhos? Alguém sabe me dizer aí? Masterizar. Masterizar o som. Olha que chique, acabei de adquirir uma palavra nova, vou esquecer daqui a pouquinho. Mas eu gostaria muito de ter uns botõezinhos para que a gente pudesse ali masterizar o comportamento emocional da criança, mas nós não temos, e nós não temos porque elas não são máquinas, elas são seres humanos, elas estão carregadas de subjetividade, elas estão carregadas de emoções, como você, professor, também está carregado de emoções e toda essa subjetividade que nos constrói enquanto seres humanos. De repente, uma saída seria designar alguém, se você tem uma equipe, se você tem alguém, um auxiliar, designar alguém para estar junto dela naquele momento, ou, melhor dizendo, você, enquanto a turma está mais tranquila, naquele momento,
Você vai até aquela criança, você se prontifica a acolhê-la, a ajudá-la, porque tem que criar esse vínculo, não é? Igual a criança pequena, bem pequena, ela chega na sala de aula e você que acolhe ela vai ficar durante muito tempo grudada em você, não é? Por quê? Porque é o vínculo. Pode ter 10 pessoas na sala, mas é em você que ela vai. Então, assim, às vezes você passa um mês com aquela criança. Onde você vai? Você vai no banheiro, a criança está atrás. Você vai, você vai na direção, a criança está atrás. E na igreja também é a mesma coisa. Então, assim, não importa a idade, mas você acolher, ouvir aquela criança, se ela já fala, você ouvir o que está acontecendo, levar a sério suas preocupações, porque às vezes nós como adultos deixamos passar batido, né? Os sentimentos dela, a fala dela, e ela é um ser humano, e ela às vezes só quer ser ouvida, não é? E às vezes ela nem quer a mãe em si, mas ela quer realmente carinho, chamar atenção, ela quer respeito por ela. Eu quero ressaltar uma coisa que eu achei super importante na fala da Sandra. Quando ela diz que, se você tiver um auxiliar, você pode colocar aquela pessoa dando uma atenção especial, ou ela diz assim, melhor ainda, ou você se dedica a ela para criar um vínculo. Pense na sua posição enquanto professor de criança. Você teve um chamado, você foi eleito, você foi convidado, mas o Senhor com certeza te deu uma autoridade para estar ali com os seus pequeninos. Então você é o pastor daquelas criancinhas, você é a pastora. E quem apacenta é o pastor. É o pastor quem deixa todas as suas ovelhas ali e vai atrás de uma única ovelha. Não é isso que a parábola diz? Então isso é bíblico. Não deixe que a liderança venha te julgar por você estar deixando em um momento um grupo maior para estar cuidando de uma única criança. Porque aquela criança é aquela que você vai precisar colocar no seu colinho, é aquela que você vai precisar criar um vínculo com ela, um vínculo físico mesmo. É aquela importante. Exatamente. A professora parou tudo para estar comigo. Aquele momento, você pode ter certeza, vai ser inesquecível. Minha filha passou por uma situação quando bem pequena, mudamos de uma igreja para outra, elas eram bem diferentes, a maneira de administrar a igreja, a maneira como lidava com as crianças, bem diferente. E quando chegava o momento da escola bíblica, propriamente dito, ela sempre chorava. O pai tomou uma posição bastante drástica. Eu poderia ir lá pedir, eu posso ficar com ela um pouquinho? Mas o pai tomou aquela posição. Não a leve de volta, ela precisa se acostumar. E de fato, ele conhecia a filha. A professora, a igreja, eu não conhecia a criança, mas ele, o pai, conhecia. Então, quando o pai te diz assim, olha, você deixa ela aqui, que ela vai se acostumar. Conversa de vez em quando com ela. E a professora foi criando aquele vínculo. Era uma criança muito tranquila. Embora chorasse muito, ela não era uma criança que criasse um problema disciplinar propriamente dito. E aquilo passou e ela conseguiu se adaptar àquele novo espaço. E aquela criança, que o pai ainda não tem essa posição. Então é preciso que você, professor, tenha já atitudes planejadas para tomar e que você mostre segurança aos pais dos seus alunos daquilo que você estará fazendo com ele. Nós temos um outro vídeo que fala especificamente sobre o momento da acolhida, de como é importante para aprender a atenção da criança. Mas nós vamos citar um pouquinho dele aqui para que você possa contextualizar aquilo que nós estamos falando. Este momento em que você recebe a criança, ele é fundamental para ela, porque é nesse instante em que a criança ela vai se sentir desejada naquele lugar, ou ela vai se sentir rejeitada naquele lugar. Você pode dizer assim, mas eu recebi as 2 primeiras vezes, eu acolhi, eu dei colinho, eu fiz de tudo, mas o 3º, 4º domingo, continua chorando. Então, se você mudou o seu comportamento,
o seu aluno já te viu com uma estranheza muito grande. Não é mais a mesma pessoa que me recebeu nos domingos anteriores. Tá? E a criança não vai conseguir estabelecer o que nós chamamos de vínculo de apego. Sem esse apego, ele não vai conseguir ficar no espaço porque você é um estranho para ele. Outra saída seria pedir para que o pai ou a mãe fique um tempo ali com a criança, né? Se você fica bem à vontade. Eu creio que quando você está com um planejamento bem estruturado, você tem essa liberdade para poder chamar o pai para estar ali presente durante um tempo até aquela criança ir se soltando, não é mesmo? E sim, seria um tempo de adaptação. Eu creio assim que já passei por vários problemas como este. E inclusive demorou muito tempo para o pai conseguir saindo, foi saindo aos poucos, mas demorou. Então assim, você tem que ter muita sabedoria, porque dá a impressão que tem alguém ali, né, uma pessoa que está ali te vigiando. Às vezes pode passar a impressão que o pai está ali vigiando, vendo o que você está fazendo, como você está trabalhando. Mas, assim, é uma saída, né? E a criança fica mais à vontade, ela se sente mais segura, porque às vezes o que acontece com a criança mesmo é a insegurança. Estar num ambiente novo para ela, com pessoas diferentes. A gente não fala tanto para os nossos filhos, ai, tome cuidado com estranhos, se cuida, explica direitinho, né? Porque o mundo hoje está muito difícil, né, nessa questão. Então, assim, a gente fala tanto e ela chega ali e meu pai quer me obrigar a ficar com estranho. É difícil, né, para ela entender. Para a criança é tudo muito literal, não é? Então, assim, não tem como você falar, não, agora pode, isso pode, aqui não pode. Não, para ela sim ou não. Então, a gente tem que perceber também como que a criança está se sentindo neste momento. De repente, ela está com medo, de repente, por causa da fala dos adultos na sua vida, não é? Então, nós precisamos, então, ter esse discernimento. Precisamos pensar nos nossos pais não como nossos vigilantes, mas precisamos pensar esses pais como parceiros dentro da igreja, porque eles são os nossos irmãos em Cristo. Não há nada o que esconder. Não há por que ter a insegurança. Você pode abrir esse espaço e quanto mais você abre esse espaço para as famílias, mais elas se tornarão participativas dentro do ministério infantil. Veja só, um pai que passou por uma situação como esta, e foi possível a ele estar ali do lado do seu filho, pintar com o seu filho, cantar com o seu filho, fazer os gestos com ele. Quem dera que todo pai gastasse pelo menos 15 minutos fazendo isso com o seu filho, ele não vai fazer isso em casa. Então, talvez naquele momento você vai estar ensinando, inclusive, ao pai a discipular, mas você também estará passando para esse pai segurança. Se ele tiver que indicar o Ministério Infantil para um casal que está chegando, que tem filhinhos, ele vai dizer, olha, você pode ficar tranquilo. Ele está convidando, ali, orando pela salvação daquele casal, e ele vai dizer, olha, vocês fiquem tranquilos, porque lá tem um Ministério Infantil, as crianças se sentem à vontade, e vocês podem também ficar com as crianças um tempo. Ali é um momento de culto, ali é um momento de discipulado. Então, a sua aula está toda planejada em função disso. E este é um outro ponto muito relevante, que é o planejamento. Porque se você não tiver a sua aula muito bem planejada, é claro que no momento em que uma criança começar a chorar, você não vai saber o que fazer. Se você não preparou o seu auxiliar para continuar a aula com a turma, se você não tem as atividades engatilhadas para dar continuidade a isso, logicamente você terá bastante dificuldades em garantir a adaptação daquela criança. E a igreja, como em qualquer outro lugar, precisa pensar a adaptação dos pequeninos, porém a igreja, eu diria que com maior responsabilidade, porque ninguém falou para um pedagogo, apacenta os meus cordeirinhos. Ninguém. Mas o Senhor Jesus disse isso a cada servo da igreja. A cada um grau diferente, sim, porque somos chamados de diferentes maneiras para atuar, mas fomos chamados enquanto igreja.
O Senhor não está falando ao pastor apenas, o Senhor não está falando ao missionário, o Senhor não está falando à pastora, não está falando ao ministro, o Senhor está falando ao cristão. Apacenta os meus cordeirinhos, tá? Então, diante disso, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Não podemos simplesmente permitir, enquanto professor, que nós percamos aquela criança porque ela não se adaptou. Bia é uma criança que tinha muita dificuldade, só que ela desejava estar no culto infantil. Na verdade, ela amava estar ali. Nós não tínhamos a escola bíblica, mas à noite nós tínhamos o culto infantil durante todo o culto. Então os pais chegavam e deixavam as crianças ali no espaço infantil. E ela se preparava durante a semana para estar. Ela falava sobre mim, ela falava que ela ia encontrar com a amiguinha, ela relacionava o nome das amigas, ela tinha 3 aninhos na época, mas quando ela chegava no espaço infantil, após me cumprimentar, ela já começava a se esconder ali atrás da mãe, segurando a saia da mãe. Ela até conversava com uma amiguinha ou outra que chegava até ela. E o que aconteceu? Nós começamos a criar estratégias, e eu diria que cada estratégia depende muito de você, professor, e da necessidade da criança. Bia tinha um grande apego a 2 meninas do espaço infantil, 2 crianças. Então, por conta disso, ela gostava de ficar sentada ao lado dessas crianças. Depois de muita conversa, nós conseguimos que ela ficasse um pouquinho. As primeiras vezes, de fato, ela voltou com a mãe. Depois começamos, olha, você não quer ficar mais um pouquinho aqui com a amiguinha? Nós vamos fazer atividade. Ela amava pintar. Então, trocamos aquele momento e passamos a ter primeiro a pintura, uma atividade manual, para depois estarmos passando para o período de louvor. Não há nada que nos obrigue a ter dentro do culto infantil uma liturgia severa. Não. Amados irmãos, a liturgia, ela não faz parte desse momento. Você precisa ter flexibilidade para lidar com a criança. Se você fala, não, agora é o momento do louvor das crianças, agora é o momento de contar a história, você não tiver sensibilidade para mudar isso, não é mesmo? Você vai encontrar barreiras. A criança vai se adaptar aos poucos. Então, aos pouquinhos ela foi se adaptando, mas ela só conseguia ficar em um determinado momento. Nós trocamos, depois de alguns domingos, e colocamos primeiro o louvor. Retomamos o louvor inicialmente, aí tentamos contar a história para chegar na atividade. E ela até garantiu isso, mas quando chegou na atividade já era tempo demais. Então, o que aconteceu? Fizemos um combinado com ela. Olha, você vai pegar a sua folhinha e você vai pegar esse lápis de cor, você vai levar e você vai pintar, tá bem? Então, a mamãe vai estar lá no culto. Eu dei também alguma coisa para ela fazer lá no colinho da mamãe. E depois você vai trazer aqui e vai mostrar para mim. Eu fiz com que ela começasse a estabelecer um vínculo, ela tinha um compromisso, através do compromisso. Ela tinha que retornar e mostrar o desenho que ela havia pintado, colocar no mural junto com os desenhos das outras crianças. Aos pouquinhos, ela começou a criar um sentimento de pertencimento àquele lugar. Sim, eu acho que uma coisa interessante é que ela pôde ver que a mãe estava ali acessível. Às vezes a criança entra para o culto infantil, ai, minha mãe sumiu, fica aquele medo da mãe ter ido embora. Não, a mãe está ali, está esperando e no final vem buscá-la. E ela pôde ver que a mãe estava ali no culto, realmente, pôde participar. Bem interessante. Quer dizer, a sua família está reunida, não tem por que ela ter medo da perda de alguém, sem contar que às vezes as famílias colocam medo mesmo na criança. Olha, se você não ficar quietinho, eu vou embora, hein? Eu não vou te buscar. Muitas vezes as famílias fazem isso. Eu vou deixar você lá sozinho. A família não entende ou ela não consegue estabelecer um diálogo com a criança em que ela traga segurança, mas ela não é profissional. Eu diria assim que o professor ele está sempre na posição do profissional, seja como um pedagogo ou seja como servo do Senhor Jesus, porque quando o irmão leva seu filho para o ministério infantil, ele diz assim, eu vou levar porque aquela irmãzinha ali,
ela é o cara. Tá? Ela vai ensinar o meu filho tudo o que ele precisa. Então, você é o ser profissional, você precisa ter a atitude a tomar e passar segurança para o pai, mas você precisa pensar nas diversas situações que podem ocorrer. Então, nós vimos aquela criança que já chega chorando, nós vimos a criança que até quer ir para o culto infantil, mas não consegue ficar. E nós temos uma outra situação. A criança, quando depois de um tempo, ela chora por algum motivo. E isso gera muita preocupação nos pais, né? É mais ou menos assim: o que está acontecendo, professora? Meu filho não chorava, agora ele está chorando. E aí você fica assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas a mãe está genuinamente preocupada e é natural. Se ponha no mesmo lugar da mãe. Então aí, olha, trazer os pais como parceiros definitivamente é muito importante. Eu creio que isso seria um outro tópico para a gente falar posteriormente. Com certeza. Como cativar o pai, porque eu como mãe gosto muito quando, assim, eu sinto segurança em deixar o meu filho ou a minha filha ali com aquelas pessoas, a segurança que elas me passam. E realmente isso é um tópico a gente discutir. E nós precisamos pensar a nossa posição de professor sem esquecer a nossa posição como pais, como tios. Se você também acha que esse tópico é interessante, esse relacionamento com os pais, como tornar os pais verdadeiramente parceiros do Ministério Infantil, coloque nos comentários. Nós estaremos posteriormente trabalhando esse assunto com vocês. Uma coisa muito interessante, se você não tem essa prática dentro do Ministério Infantil, é dar às crianças atividades para trazerem no domingo seguinte. Propor a elas um compromisso que seja vinculado à presença delas no próximo domingo. E isso vai alcançar os 3 casos da criança que chega chorando, da criança que tem vontade de ir para o culto infantil, mas que quando chega ali ela abre a boca, não é mesmo? Porque ela se sente insegura, ela está com saudade da mamãe, ela não tem certeza se a mãe realmente estará ali. E daquela criança, que é o nosso 3º caso, que já estava acostumado a ir para o Ministério Infantil e de repente ela começa a chorar. Então, quando você dá uma atividade para a criança, você estabelece um vínculo maior entre ela e aquele espaço, entre ela e você. No seu tempo, eu não sei ao certo. Ela vai ter aquela expectativa de que eu tenho que levar. Acontece muito com a minha filha. Se ela tem algo para levar, ela fica ansiosa, ela quer fazer e da melhor forma possível. E não vê a hora de chegar o domingo para ela devolver. Então, isso realmente chama muita atenção da criança e faz com que ela tome o gosto de estar ali na casa do Senhor novamente. Precisa pensar que isso não é apenas uma mera lição de casa. Você já está trabalhando com isso no discipulado. Muitos pais não sabem o que fazer com os filhos durante a semana para fazer com que eles leiam a Bíblia. Muitos pais não sabem como parar um tempo para orar com os seus filhos, trabalhar isso com eles. Cada pai deveria ser, de fato, um discipulador, não é mesmo? Mas nem todos os pais conseguem isso. Agora, se você prepara uma atividade, essa atividade, logicamente, vai ser compartilhada com o pai, com a mãe, então você vai criar um vínculo maior também com eles, no discipulado, despertando-os para o discipulado do filho. E é muito importante que, ao dar essa atividade, você não faça isso apenas com uma criança que você está tendo dificuldade de adaptação, porque senão você pode gerar um outro conflito. É aquela criança que não tem nenhuma dificuldade, que de repente ela vai começar a chorar, porque ela também quer levar uma atividade para casa. Aquela que vai ficar enciumada porque você está dando mais atenção para a outra. Então, ao fazer isso, mesmo que você queira alcançar inicialmente aquela criança, você precisa estender a todo o grupo. Se você der um cartãozinho àquela criança, você precisa dar esse cartãozinho a todo o grupo. Uma estratégia que funcionava muito bem quando tinha um culto infantil, que era um clube missionário. E havia uma
larga faixa etária. Eu ia de 3 anos até 11 anos com o mesmo grupo, era uma igreja pequena, e as crianças trabalhavam em agrupamentos ali. E nós fazíamos os amigos de oração. Uma criança orava pela outra. E na roda sempre discutíamos ali qual era a necessidade. A criança ia colocando para os menores, às vezes eu, auxiliar, seria escriba. Às vezes nós flagrávamos as crianças maiores escrevendo para as crianças menores, não é mesmo? E isso é muito importante porque elas já se sentem responsáveis. Pode pensar assim, a criança maior, mais velha, ela vai judiar da criança pequena em hipótese alguma. Tudo depende do direcionamento que você dá ao trabalho que você está realizando. Mas essa é uma estratégia que faz com que a criança que está chorando se lembre do seu amigo que fez um pedido, porque a mãe vai ler lá no cartãozinho. Se ele não souber ler, a mãe vai ler no cartãozinho. Olha, hoje é dia de você orar pela Maria Luísa. Vamos orar por sua amiguinha? Você lembra quem é a amiguinha Maria Luísa? E ali aquela criança vai se remeter, ela vai, a situação do domingo, ela vai contar histórias para a mãe. E quando ela conta uma vivência pela qual ela passou no domingo com aquela criança, ela vai se lembrar do outro. Ela pode até dizer assim, não, ela não é minha amiguinha, não. Meu amiguinho é o Joaquim, ele que é o meu amiguinho. E ela, mas Joaquim é seu amiguinho. E lá você brinca junto com o Joaquim. E a mãe começa então a conversar com a criança e vai tirando dela, ela já está pronta, está preparada para estar indo para o culto infantil do próximo domingo, para a escola bíblica do próximo domingo, porque ela já quer voltar e ver o seu amigo. Ela quer levar o cartãozinho e dizer para a Maria Luísa o que possível, porque eles levavam os cartõezinhos de volta e os cartõezinhos eles entregavam para o amiguinho e diziam, eu orei por você. Fazia um desenho para ele durante a semana. E enquanto isso, a família já estava sabendo o que estava acontecendo ali. Puxa, meu filho não está ali apenas passando o tempo. Ele não está ali brincando de amarelinha ou atirei o pau no gato. Eu me lembro que uma vez uma aluninha falou assim para a mãe, vamos cantar uma música da igreja, vamos cantar uma música da igreja. E a mãe disse que ela começou a cantar, atirei o pau no gato. Não, mamãe, essa música não é da igreja. Essa música não canta na igreja. Mas a mãe estava acostumada com a filha todos os dias na escolinha, cantando músicas cantigas de roda. E ali a criança pôde cantar uma música para ela e foi um momento assim muito gostoso, porque ela saiu de uma mera música e passaram para um louvor de mãe e filha. E isso é uma coisa deliciosa. E é você, professor, que está propondo isso ao seu aluno. Às vezes é um CD com músicas CD com que músicas cantam rotineiramente na sua turma, naquele momento, naquele trimestre, não sei. E é um CD que você mande para casa para que ela possa ouvir. É um vínculo que você vai criando, que ela vai ouvindo e lembrando da sua turma, da sua professora, das pessoas que estão ali. E ao mesmo tempo aproxima a família do que está acontecendo dentro da igreja. Então, é uma estratégia muito boa. Mas não dê essas tarefinhas apenas porque você tem uma criança chorando. Então não tem a criança chorando, não houve nenhum estranhamento, eu não vou dar uma tarefa. Não, dê a tarefa para o seu aluno, porque isso aproxima a família da igreja, porque isso é testemunho lá em casa do trabalho que você está realizando com as suas crianças. E você, é professor só de sexta a domingo? Sábado a domingo? Você só começa a planejar ou lembrar dos seus alunos só na véspera? Será que isso está acontecendo? Porque se você for esse tipo de professor, com certeza o que nós estamos falando aqui não fará o menor sentido para você. A sua aula do domingo seguinte começa quando termina a do domingo que você está. Ali você já começa. E você tem orado por essas crianças? Você tem colocado diante do Senhor os seus alunos? Tem visitado? Demanda tempo, mas é uma escolha que nós fazemos.
E o Senhor diz, né? Nós temos que cuidar dos seus cordeirinhos. Então, cuidar não é simplesmente você vai lá, dei minha aula, pronto, já estou livre. Não, não é? E pastorear? Pastorear é só no domingo? Não. O pastor das ovelhas, ele fica com elas só naquele dia ali? Não, é todos os dias está chamando as suas ovelhinhas. E o bom pastor, ele chama ainda pelo nome. Olha só que interessante, né? Então, nós temos que orar pelo nome das nossas crianças. Difícil? Não. Você pode até dividir por dia, se você quiser. Hoje eu vou orar por esses 5, amanhã por esses 2. Enfim, tem criança que precisa de mais orações? Ora todos os dias por aquela criança, ela está precisando das suas orações. Então, realmente, coloca diante do Senhor. Mas não deixe só para a véspera, só para sexta-feira, para o sábado. Depois que eu terminei de trabalhar, talvez eu trabalhe até o sábado, até o meio-dia. Agora eu vou me preocupar. Não, porque às vezes tem algumas coisas que você tinha que resolver, tinha que preparar e que já não tem mais nada nem aberto para você correr atrás, não é? Quando você faz uma visita a um aluno durante a semana, ela não é apenas uma estratégia de aproximação da criança de você, mas ela é também uma maneira para você aproximar a família daquela criança do Ministério Infantil. Você irá dirimir toda a estranheza daquela família, todo aquele sentimento de eu deixo meu filho lá apenas para ser cuidado. Ele vai compreender muito melhor os princípios que norteiam o Ministério Infantil e você estará construindo uma relação de parceria, não é mesmo? Sim, e nós somos prova disso, de que quantas famílias vieram para a igreja que não eram cristãs a partir das nossas visitas para aquelas crianças. Exatamente. Aquelas crianças que começaram a vir primeiramente por um trabalho missionário que às vezes nós fazíamos, e ela começava a vir, e a partir das visitas, aquelas famílias, a família toda começou a servir ao Senhor, a ir para a igreja. Eu lembro-me de uma criança que a mãe chegou na igreja e eu não estava. E ela perguntou, mas a Dinha não está hoje? É porque a minha filha estava com muita saudade dela, por isso a gente veio da igreja hoje. Era uma família que eu visitava, na verdade, dando assistência à mãe, era uma situação invertida, mas aquela criança se aproximou muito a mim. Então, nós brincávamos quando ia lá, não conseguia deixar de ser professor, sabe, durante a visita. Então, muitas das vezes que eu ia para visitar a mãe, eu levava um desenho para ela pintar, e aquilo foi fazendo com que a criança se apegasse. Então, eu experimentei ver aquela família chegando para a igreja, assistindo aos cultos, mesmo sem eu estar lá, porque a filha estava com saudade. Mas que coisa deliciosa, não é mesmo? O pai e a mãe pegaram o filho e ir para um lugar ao qual eles não pertencem, porém, porque a filha estava com saudade. São momentos que a gente vê que o nosso trabalho vale a pena. Vale a pena. Esse é o testemunho, não tem o que fugir. E se tem uma coisa que o Senhor é muito claro, quando Ele fala sobre nossa relação com Ele, é quando diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor é mais do que medo, simplesmente. Eu tenho medo de me fazer alguma coisa. Temor é um respeito sobrenatural ao Senhor. É saber que Ele é possuidor de todas as coisas e tudo que você pertence a Ele. Então, esse temor é que nos leva a cumprir uma outra palavra, que é não fazer relaxadamente a obra do Senhor, porque Ele diz, maldito aquele que faz relaxadamente a minha obra. Temor é gratidão. Gratidão pela salvação que você recebeu. E você recebeu de graça. Você pode estar achando que as duas estão aqui delirando. Vocês estão loucas. Falar em visita no meio da semana, com essa vida louca que eu levo. Eu trabalho, eu estudo, eu sou mãe, eu sou esposa. Eu tenho certeza que você tem inúmeros compromissos. Assim como eu também tenho, assim como Sandra também tem, e assim como tantas outras pessoas que ao se dedicarem à obra do Senhor, também têm, porque o Senhor não chama desocupados, Ele chama pessoas responsáveis, e as pessoas responsáveis são aquelas que encontram trabalho certo em qualquer lugar.
Onde eles estiverem, eles encontram algo que fazer para o Senhor. Às vezes até na fila do ponto de ônibus, está ali e de repente você encontra algo para fazer, você até tenta. Eu não vou. Mas quando você vê, você já está auxiliando alguém, você já está intervindo em uma situação, porque o Senhor nos chamou para ser luz, o Senhor nos chamou para ser sal. O sal é aquele que dá sabor, não é mesmo? Os alimentos têm um sabor próprio, mas o sal potencializa o sabor. Ninguém disse que seria fácil também. Ninguém disse que seria fácil, é verdade. Mas ele nos diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é ele mesmo também que nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O seu mestre, o seu general, ele não fica escondido lá atrás te colocando na linha de frente. Não, o seu general, ele vai à frente. E ele vai à frente porque ele já venceu o mundo. Todas as barreiras já caíram por terra. Ou você crê nisto como servo do Senhor Jesus e toma posse daquilo que realmente, para aquilo que o Senhor está te chamando, ou então você senta e chora. Você pode até sentar e chorar, mas se chorar, chore aos pés do Senhor. Vá para o seu mentor, vá para o seu pastor, vá para aquela tua amiga, sabe? Aquela que está ali sempre batalhando com você, que você sabe que é tua companheira de oração, que quando você não estiver resistindo mais, vai te sustentar. Outra coisa também que de repente possa acarretar essa inquietação da criança, não querer ficar, de repente pode ser também que ela esteja com fome, não é? Então, de repente, você pode mudar o seu horário de lanche. Eu sou a favor de que tenha lanche. Tem muitas igrejas que não gostam disso, né? Mas eu creio assim, principalmente a criança bem pequena, se ela estiver com fome, até a maior também, mas se ela estiver com fome, porque às vezes o culto é num horário que não deu para a criança fazer uma refeição adequada antes de ir, eu tiro pelos meus. Às vezes uma igreja é longe e elas comem muito antes. Então realmente vai chegar uma hora que ela vai estar com fome, não é? Então de repente é um caso a se pensar também. Às vezes o lanche, mudar o horário do lanche, talvez seria algo que poderia se pensar na sua rotina, mudar um pouquinho esse horário. Se de repente era mais para o final, aí depois que contava a história, de repente você pode inverter nesse dia, não sei, ou perceber que às vezes aquela criança está sempre com fome. Acontece, tem crianças assim. Somente de manhã ela não consegue comer nada em casa, tem criança que não consegue. A minha filha mesmo, de manhã, não desce nada. Mas eu sei que chega uma determinada hora da manhã, ela está com fome. Dependendo da comunidade onde a sua igreja está inserida, às vezes ela não tem o que comer em casa também. Então, às vezes isso vai acarretar um choro, uma inquietação. Aí entra também na disciplina, né? É outra coisa também que a gente vem falando, né, sobre isso também. Então, assim, é uma coisa tá atrelada à outra. Você, professor, precisa, então, observar atentamente o seu grupo, observar aquela criança que está com dificuldade de adaptar-se ao espaço infantil e procurar eliminar possibilidades que estejam acarretando aquela situação à criança. Se você deu a ela uma acolhida calorosa, se você está sendo verdadeiro, se você está estabelecendo um vínculo com ela, com a família, está adaptando o horário em vez de seguir uma liturgia radical, se você está adaptando os momentos da rotina do culto infantil para que a criança consiga se instalar de maneira mais confortável àquele espaço, se você olha para o espaço físico em si e observa que ele de fato é confortável às crianças, ele gera esse conforto, se você já fez todas essas coisas, se você já proporcionou à criança um momento de alimentação, porque isso é realmente importante, precisa se trabalhar com a igreja, qual a melhor forma de fazer isso, mas é importante, se a família vai trazer o lanche, há igrejas que as famílias trazem o lanche, há igrejas, há comunidades em que eles oferecem o lanche, estabelecem um cardápio, e os pais assinam autorização. Por mais delicado que seja essa situação, ela é necessária quando se lida com crianças, e às vezes os cultos são bastante demorados,
não é mesmo? E a criança sente necessidade de se alimentar em intervalos menores que os intervalos dos adultos. Você fez tudo isso e você ainda está desconfortável porque você sente que não está dando o melhor para o seu aluno. Você precisa ir aos pés do Senhor. Você tem uma equipe. Reúna com essa equipe. Não necessariamente dentro de um espaço físico, mas vocês podem estar orando até intercaladamente, cada um dentro de um horário, e durante todo o dia estar aí orando pelos seus alunos. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa observar também se a sua formação para trabalhar com eles é tudo aquilo que você realmente necessita. Agora, se você observar que você precisa de novas informações, se você observar que você precisa de aliados para te ajudar no planejamento da aula, te oferecer subsídios para esta aula, então procure cursos que possam realmente suprir esta necessidade. O que nos diz a palavra em Romanos, capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu tenho certeza que o Senhor está pronto para te revelar. É Ele mesmo quem diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Busque o Senhor e você com certeza não ficará na mão. Se esse vídeo foi útil para você deixa aqui seus comentários, também pode contar-nos a sua angústia como nós colocamos. Fale-nos um pouquinho da sua história, deixe aqui nos comentários, curta este vídeo, compartilhe com os seus amigos e logo nós estaremos enviando novos materiais para vocês. E não esqueça, toque o sininho para você receber as notificações de primeira mão quando os materiais novos chegarem e até o próximo vídeo. Tchau!